Por que que é necessário, por que que é interessante saber sobre essa prova de certificação, né? Se você já terminou, por exemplo, o ensino médio, ou está prestes a terminar o ensino médio, mas ainda, ou você descobriu, ou ainda não sabe, mas agora está descobrindo que tem possibilidades, tem oportunidades, por exemplo, de estudar na Argentina, né? Você já vai saber, por exemplo, que tem centenas, muitas pessoas que estão pulando até a face do Enem, né? Porque uma vez que você, por exemplo, se forma aqui numa escola, a maioria, né, vai se preparar para fazer um Enem ou também, por exemplo, fazer um vestibular para entrar numa universidade, né, para você não ter que pagar, né, aqui no Brasil que tem a forma de você entrar na universidade aqui no Brasil, mas saiba que tem oportunidades, por exemplo, uma vez que você deseja fazer um intercâmbio estudantil na Argentina, por exemplo, ou qualquer outro país da América Latina, né? Então, você já tem que saber que tem muitas pessoas pulando esses passos, né? E já se decidindo a ir a fazer um intercâmbio estudantil atrás do sonho de, por exemplo, cursar medicina numa das melhores universidades da Argentina, né? Então, tem muitas oportunidades que vocês já estão sabendo e tem que correr atrás, né, pessoal? Isso daí é muito interessante. Então, uma coisa que acontece, que é muito normal, é ter dúvidas, né? Quando você sai da escola, ter dúvidas de, por exemplo, por onde que eu devo começar se eu desejo fazer um intercâmbio estudantil? Onde que eu posso estudar, né? O que que eu vou precisar ter antes de entrar na universidade, por exemplo, se eu desejo fazer um intercâmbio estudantil, né? Como que eu posso entrar nessa universidade, né? Então, todas essas dúvidas são muito comuns, é muito normal mesmo, e não é somente você que pode estar tendo essas dúvidas, são muitos estudantes que realmente têm essas dúvidas na vida, né? Uma vez que eles desejam seguir um sonho de uma forma diferente através de um intercâmbio estudantil, né, pessoal? Quando você decide, por exemplo, fazer esse intercâmbio estudantil em países hispanos, né, você já precisa ficar atento a alguns pré-requisitos, pessoal. Pré-requisitos que são totalmente não tem como vocês pularem essa parte, né? São realmente obrigatórios, né? Que, por exemplo, pode ser provas ou certificados, né? Ou também pode ter algumas universidades que têm alguns pré-requisitos específicos, né? Mas isso vai depender de cada universidade, né? E, por exemplo, na Argentina, tem muitas universidades, na verdade, todas, né? Que eles pedem uma certificação de proficiência nível V2. Então, já tem um pré-requisito que vocês precisam correr atrás, né? E aqui entra o que a gente vai falar hoje, no caso, que seria a prova de CELU, né? Que essa prova, na verdade, é uma certificação de proficiência, né? E se você deseja realmente fazer esse intercâmbio estudantil na Argentina, você já precisa saber que precisa nível V2 de certificação de proficiência, né? Então, um dos primeiros passos que vocês precisam correr atrás, que a gente recomenda, e já correr atrás desse certificado, né? Porque qualquer carreira que você for cursar em alguma universidade na Argentina, ele vai te pedir, porque é uma forma de ingresso deles, né? Eles precisam dessa certificação para ver que você realmente é apto. Você vai entender, por exemplo, uma vez que entra na universidade, as matérias, né? Você vai conseguir acompanhar esse nível, né, de espanhol que eles vão falar lá na universidade. Então, e outra coisa, lógico que muito interessante vocês saberem da documentação, né? Cada universidade tem a documentação necessária para vocês também, né, correr atrás, mas tudo isso é sobre documentação obrigatória, né, que cada universidade considera pertinente, vocês vão ver
dentro de cada universidade, porque todas têm pré-requisitos diferentes, mas uma coisa que todas acompanham é a certificação de proficiência do idioma, no caso do espanhol, nível V2. Então, é uma coisa que vocês realmente precisam ficar atentos de providenciar esse certificado para ver assim. E vocês já conseguem ver quão importante é o espanhol, né? Como vocês precisam saber espanhol para fazer esse intercâmbio estudantil, né? E o CELU, né? Ele é um certificado de proficiência que certifica o grau de competência da língua espanhola, tá? Então, você não precisa para entrar na universidade, por exemplo, ser nativo para você ser aceito, não. Se você conseguir, por exemplo, fazer essa certificação e você conseguir comprovar que você tem essa competência, você consegue realmente se comunicar, falar o espanhol e entender o que o pessoal está falando, né? Nível V2, você já vai conseguir entregar esse certificado, tá? Então, esse daí, no caso, seria o CELU, né? E o exame, o CELU, ele consiste em um conjunto de atividades, tá? Orais e escritas, tá? A gente agora vai falar um pouquinho, né? Como que seria esse CELU, né? Porque como já comentei com vocês no início, tem várias provas de proficiência de espanhol, tá? E a gente vai falar nesse caso do CELU, tá? As primeiras avaliam a adequação contextual e interativa, tá? No caso da primeira parte da prova, tá? A fluência, a pronúncia, a entonação também do que você está falando, a gramática, pessoal, gramática é muito importante quando você vai fazer um certificado de proficiência, tá? E mais importante ainda, quando você vai fazer a parte escrita. Os professores realmente precisam ver ali a gramática, o léxico, né? Se está sendo coerente também o contexto dentro do que você está escrito, porque assim, uma coisa é você ter vocabulário, né? E uma coisa é você começar a colocar um monte de escrita, mas não ter nenhum nexo, uma coisa, uma oração com a outra, por exemplo. Aí vocês já não estão sendo coerentes dentro de uma oração, né? E eles vão ver isso. Então, você pode ter muito vocabulário, né? Mas se você não é coerente na sua escrita, já é um ponto negativo para você. Então, é interessante, por exemplo, já ver gramática, vocabulário e ainda prestar atenção se o que você realmente está escrevendo faz sentido, né? Porque mesma coisa no português, né? Quando você, por exemplo, está escrevendo, você precisa ver que realmente faz sentido sua oração. Se, por exemplo, escrever uma coisa, perguntar uma coisa para você e vocês escreverem uma coisa que não tem nexo com a pergunta com a resposta, a pessoa, não vai entender, vai falar, como assim? Não entendi, o que você está falando? Mesma coisa acontece no espanhol, tá? Não acontece somente com o português, né? Então, prestar atenção nesses detalhes é muito importante, porque o avaliador se importa muito com isso, né? Não é somente ver o vocabulário, quantas palavras você fala por minuto, tá? Não é isso, senão que é ter também o vocabulário, tá? A gramática, mas tem ter nexo uma coisa com a outra, né? Uma coisa muito importante, né? E as segundas provas, no caso do CELU, elas valoriza muito a adequação discursiva, né? Gramatical, léxica de conteúdo. Então, assim, como já acabei de explicar para vocês, é muito importante ter realmente conexão no que você está falando na pergunta com a resposta e dentro da própria oração, o que vocês estão querendo comunicar, tá? Às vezes pode ser até mais interessante vocês não utilizar tanto vocabulário assim, mas que tenha sentido o que vocês estão falando, né? Porque eles vão entender o que vocês estão querendo comunicar para eles, né? Então, assim, o CELU a gente já sabe, né? Que tem 2 sessões, né? Eles chamam de sessão oral e sessão escrita, tá? Dentro da prova, no caso do CELU, tá? Mas e aí, Tayana, me conta, no caso, como que funciona o CELU, né? Então, aí eu já vou comentar com vocês, né?